Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Café Mercado e Negócios. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, mas que muita gente evita, e ele é crucial para o futuro da família, das empresas e do patrimônio, que é o planejamento patrimonial e sucessório. E vamos responder perguntas práticas para vocês. Por que ele é tão importante, o que acontece quando ele não é feito e como se preparar de forma prática. E para enriquecer essa conversa, nós vamos receber uma convidada super especial, Cíntia Naranjo, advogada, especializada em direito familiar, sucessório, imobiliário e empresarial, sócia do escritório de Bem com Seus Bens. Cíntia, muito obrigada por estar aqui com a gente. Fala um pouquinho da sua experiência. Vamos lá, se eu que agradeço a apresenta. vocês a presença aqui. A Kelly já é uma pessoa que eu conheço, né? Foi minha gerente, né? Eu segui a Kelly, né? Atrás da Olha na que unidade de legal. agência, eu vou embora para a agência. Vamos que a Kelly embora. tá. Exatamente. O bom banco é aquele que a gente conhece o gerente e o gerente é bom, né? É então, isso a Kelly mesmo, foi uma pessoa é. que eu corri atrás dela e qualquer coisa eu sempre ligava. A pessoa confiar em você, porque vocês mexem com o patrimônio da pessoa também, né? Isso Sim, mesmo. eu mexo com o patrimônio de uma forma e vocês mexem de outra forma. Aliás, quando a gente faz o nosso trabalho, a gente já está envolvendo, porque patrimônio é um todo. É o que ele vai ter? São os imóveis que ele vai ter, o valor em pecúnia que ele vai ter, as aplicações que ele vai ter, a empresa se ele tem, né? Então, tudo isso é patrimônio da pessoa. E tudo isso a gente trabalha. Vocês podem trabalhar com a parte de investimento e isso entra na nossa estrutura. Então, quando a gente fala aqui, que eu falo que é da minha comparação com a arquitetura, eu monto a casa, né? Eu construo a casa e depois vem o mobiliário, né? Que é o trabalho de vocês na organização ali de investimentos e tudo mais. Então, a gente, por exemplo, a gente respeita muito isso. Os nossos clientes, quando tem um valor de investimentos, e a gente sabe que na pessoa física tem uma tributação e na pessoa jurídica tem outra tributação, e isso é uma conexão ali com o perfil do cliente, né? A gente sabe que o corretor, que é, né, vocês que trabalham com isso, é que são competentes para fazer isso. Jamais que a gente vai chegar e fazer, eu acho que você deve fazer isso, eu aplicar aqui, porque não é a nossa área. A minha área é construir o sistema para que vocês possam entrar dentro desse sistema e fazer ali toda... É um trabalho em conjunto, Sim, exato, né, é trabalho em conjunto. Quando você compara ali com a arquitetura, né? Então, assim, é um projeto construído por várias mãos, né? Com o assessor, com o advogado. Exatamente. É o que a gente até vai trazer nesse episódio, né? Falar sobre as ferramentas jurídicas e financeiras do planejamento patrimonial e sucessório e como elas se complementam. Porque é um conjunto, né? Sim. Uma não pode andar sem a outra. Não dá. Até trazendo um exemplo assim do nosso dia a dia, a gente trabalha com um profissional que ele falou, gente, aonde deu mais certo os negócios foi quando um assessor financeiro andava junto com um advogado do lado. Exato. Porque uma família, uma empresa, ela sempre vai precisar tanto da assessoria jurídica quanto da assessoria financeira. Não dá para andar... Não dá. Cada uma por um caminho, dá, né? e às vezes, sempre você tem que ter esse se você complemento. não trabalhar certo, você pode causar uma cisão familiar. Exatamente. E aí você tem uma estrutura montada para uma família e a família se desfaz. E aí você tem que refazer isso tudo em cada um dos dois em separado, né? E isso conta a diferença, né? A gente sabe que valor gera, né, percentuais e vão aumentando aí os percentuais na parte de retorno financeiro dentro da área de aplicação financeira. Então, a mesma coisa isso é com o patrimônio. Quanto maior for o patrimônio, maior ainda vai ser a economia tributária que ele vai ter. E aí, o que envolve isso, né? A gente está mexendo com uma família, né? Patrimônio da família é a segurança de vida. Então, o que a gente vê ali? Pessoas que passaram a vida inteira amealhando um patrimônio com seu esforço físico, né? Deixando de ter convívio ali com a família muitas das vezes, e no final a gente vê um tratamento ali, eu sem querer falar de cartório de jeito nenhum, mas quando você vai fazer ali as coisas dentro de um cartório, ele não tem aquele envolvimento de análise da relação familiar. Ele vai fazer o quê? Você vai chegar lá, eu acompanho muito questões de doação, né? Esse é um dos mecanismos. A gente sabe que hoje o que tem no mercado ali para fazer planejamento sucessório que a gente fala, né? Doação em vida, né?
e testamento. É isso. Vamos até pra gente entrar um pouco nisso. Quando você fala, né, em planejamento, as pessoas pensam, né, tipo, que é só a herança. Elas levam muito só para isso, né? É só a herança quando fala em planejamento sucessório. E a gente sabe que não é, envolve uma série de outras coisas. Como que você define isso no seu dia a dia? A vontade do patriarca, da família, em como distribuir, né, isso para a família ali. A nossa primeira fala é proteção dos filhos. Mas a gente sabe que o número de benefícios extrapolam isso, né? Então, a gente começa por aí, porque quando vem uma família, né, com aquele patrimônio, geralmente as pessoas têm família mesmo, né? E quando a gente fala no seminário, você tem filhos? A gente vai pontuando ali, você tem patrimônio? Você tem filhos? Você tem alguém com quem você queira deixar isso? Isso é o nosso primeiro ponto de definição de quem vai estar no seminário. Porque o seminário é uma missão nossa, né? Porque a gente sabe que são 26 milhões de brasileiros aqui que têm patrimônio, né? E que essas pessoas não sabem de nada. E a reforma tributária vem impactar muito, muito a pessoa, né? Porque agora as pessoas estão no jornal assistindo, o que é o medo delas? A primeira pergunta que, quando chega alguém para mim, doutora, o Estado pode pegar o meu patrimônio? Né? Então a gente já sabe que já está todo mundo ali antenado. Se aconteceu na Venezuela, vai acontecer aqui também, né? Sim. Então o que eu falo para ele? Eu não posso chegar para ele e falar, eu acho que vai ou que não vai. Eles têm esse medo do confisco, né? Mas eles têm o medo do confisco. E aí a gente recebe bastante também esse questionamento. Exatamente. E aí qual é o raciocínio ali? Eu falei, vem cá, o Estado, esse Estado majoritário, autoritário, o que é? Ele precisa de dinheiro. Né? Então, ele não pode afetar a economia de um país a ponto de perder o investimento. Nós já estamos ali num problema de investimento aqui no nosso país. Esse país, o risco Brasil aumentou muito, né? Com todo esse cenário político que nós temos aqui. Então, isso vai reverter ali na parte econômica. E aquele Estado, aquela composição do Estado, ele tem interesse na arrecadação. Quanto mais se produzir. Então, o que a gente faz aqui dentro? Quando a gente sai, né, que a gente faz esse planejamento patrimonial, né, a gente sai ali da figura da pessoa física e entra numa figura de uma pessoa jurídica. E a pessoa jurídica, o que envolve? Uma estratégia econômica, né? O país fica muito preocupado ali com a estratégia econômica e cria ali, né, questões ali de incentivos fiscais para aquecer a economia. Então, o que se entende? Quanto mais empresas tiver no mercado, mais a economia vai estar aquecida, né? E aí isso aí, a proteção do patrimônio da família é uma parte, né, como a gente já falou, de todo o universo que você vai poder proteger ali. Então, começa por ali. Então, a gente fala assim, pessoal, tem mania de chegar a falar, a gente faz esse sistema por holding, né? E o universo das pessoas que chegam para a gente não sabe nem o que é holding. Na cabeça deles, holding é uma coisa só de empresários, né? Então, vamos falar isso. Vamos já explicar para as pessoas quais são os instrumentos jurídicos que existem, né, mais comuns aí, existentes para o planejamento patrimonial. O que é praticado hoje é a doação em vida, né? Por quê? Porque a doação em vida, ela evita o inventário. Qual é o fato gerador do inventário? É o falecimento do dono do patrimônio, né? Então, se aquele dono do patrimônio transferir em vida para os filhos, no momento em que ele falecer, aqueles filhos já estão com o patrimônio no nome deles. Qual é o problema da doação em vida? Ela é cara, como um inventário é. O inventário é um pouco mais caro, mas ela é cara também. Porque a base de cálculo é valor de mercado do patrimônio. E quando você transfere essa propriedade para os seus filhos, né, que são os donatários, você está transferindo mesmo a propriedade, o poder de decisão sobre esse imóvel. Então, a gente já teve casos assim de pessoas que transferiram, e tem muito a ver, né? A gente sempre fala assim, olha, hoje seu filho está solteiro. Seu filho e sua filha. Você transferiu o patrimônio dele e você está falando assim, meu filho é um parceiro, ele está sempre do meu lado, ele vai fazer tudo que eu quero. Tem o usufruto, eu vou poder usufruir. Usufruto não é controle, é usufruir daquilo que aquele bem pode produzir, né? É morar, é se alugar, é usufruir dos aluguéis e tudo mais. Então, tudo bem, ele vai ter o usufruto. Mas e se ele precisar vender de uma hora para outra, ele vai precisar da assinatura dos filhos.
Meus filhos são parceiros, tudo bem. Mas não é só da assinatura dos filhos. Os cartórios, eles têm uma resolução interna em que eles obrigam, né, a assinatura dos cônjuges. Dos cônjuges também. Cônjuges e conviventes. E independente da forma... Independente do regime de bens. Regime de bens. Então, aí o que acontece? A gente tem um caso aqui que aconteceu, que foi assim bem emblemático, né? Ela doou tudo para os filhos, né? Tinha 3 filhos, doou tudo para os filhos. E aí surgiu uma oportunidade, era um terreno, surgiu uma oportunidade de uma venda para uma incorporadora. E a proposta era muito rica, porque acho que eram 5 apartamentos que estavam para poder comprar aquela área, né? E aí ela precisou da assinatura. Só que no momento em que ela precisou da assinatura, e os filhos obviamente concordaram, porque afinal de contas, né, eles iam receber cada um muito mais do que valia aquele terreno. Tinha um que estava se divorciando. E aí o que aconteceu? Esse um que estava se divorciando, a esposa virou e falou assim: não assino. Eu só vou assinar se você aumentar a minha pensão alimentícia. E aí, obviamente, que o não da família foi não. O que o escritório foi contratado? Para supressão de assinatura. Por quê? Porque o regime de bens de casamento daquele casamento não dava a ela o direito de decisão sobre o patrimônio, que era um patrimônio particular. Né? E isso a gente já começa lá na nossa live ensinando o que é o patrimônio, né? O patrimônio particular. Dependendo do regime de bens, ali na comunhão não vai ter, na comunhão total de bens não vai ter, porque é tudo de todo mundo. Na comunhão parcial de bens, o particular é aquilo que veio antes do casamento, que a pessoa comprou antes do casamento, ou aquilo que entrou no casamento a título não oneroso, que seria por meio de herança ou doação. Então, a herança e a doação é daquele descendente e não se comunica com o casamento, né? Agora, a separação total de bens, cada um tem o que é seu, né? Fica na decisão da pessoa, do casal, se vão querer botar um patrimônio no nome dos dois ou se cada um vai colocar e vai separar. Então, isso tudo... E aí isso é dividido através da declaração de imposto de renda? Sim, também vai tudo na declaração de imposto de renda, a pessoa declara isso. Aí o que acontece? Nessa situação de assinatura, teoricamente, se a pessoa está numa separação total, se tiver numa comunhão total de bens, a gente até entende que teria que assinar. Mas na separação total e na comunhão parcial de bens, esse bem é um bem particular. Então, não cabe, né, essa assinatura. E aí o Estado tem que intervir através de uma ação de supressão de assinatura para dizer, pode fazer. É isso que eu ia te perguntar. Então, por exemplo, que nem você colocou aqui, existe essa ferramenta, né, de doação em vida, mas a gente já está entendendo que ela não é a mais eficiente que atende as famílias, porque você acabou de colocar que já tem, né, um exemplo que você passou aí no dia a dia que precisou de uma assinatura e por exemplo, e por mais que vamos supor que a pessoa ali tenha esse entendimento, não, mas não precisa da sua assinatura, tem que ter, mesmo a família tendo esse entendimento de regimes de bens, de saber que aquele imóvel não comunica, então não precisaria da assinatura do cônjuge, mas tem que ter uma intervenção do juiz para isso? Porque, veja só, a lei federal ela estabelece regras, né? Uhum. E da federal para chegar até o município, né, ela pode vir sendo mais restritiva que a federal determina. Então, o cartório, por exemplo, tem essa resolução interna. E qual é a finalidade dessa resolução interna? Evitar a fraude. Né? Evitar que um do casamento faça sem que o outro tenha conhecimento. Ele não está pedindo a permissão, ele está pedindo assina para dizer que você sabe. Entendeu? Para que não haja fraudes. O cartório, ele é válido porque ele estabelece ali uma série de exigências na doação, que são securatórias, né? Que vai ver a certidão negativa de interdição, aquilo ontem eu abracei essa causa lá no seminário, né? Uhum. Certidão negativa de IPTU, tudo isso, se esse imóvel tem algum gravame, né? Primeira coisa que você vai comprar um imóvel, você tem que pegar a matrícula desse imóvel. Como é que está isso lá? Por quê? Porque no direito, o terceiro
comprador interessado, né, ele é protegido. Se na matrícula daquele imóvel o gravame não está lá registrado, né, e isso vier uma ação judicial depois, esse terceiro de boa-fé, ele é considerado de boa-fé, porque lá na matrícula não foi notificado uma ação de alimentos, por exemplo, uma ação de cobrança, um gravame, né, um financiamento ali, uma alienação fiduciária. Não tem nada lá naquele imóvel, então ele está limpo para passagem para compra. E aí, se aquela empresa ou aquela pessoa, o devedor, não teve o cuidado de fazer o gravame dentro da matrícula, ele corre o risco de perder aquele patrimônio ali e o terceiro sair com aquilo e ele que entra com uma ação de regresso contra o proprietário antigo, né? Então, isso tem esse cuidado, se tem ali o registro, por isso que a gente fala, né, em direito, quem não registra não é dono. E para fazer esse planejamento, uma das coisas que a gente fala é o imóvel tem que estar registrado. Né? Isso na parte imobiliária ali, né, Cíntia? Aí vocês também atuam muito com empresas também. Então, quais as outras ferramentas aí além da doação? Né? Porque a doação é muito no imóvel, né? São duas ferramentas que estariam fora. É a doação e o testamento. Né? O testamento, só que, por exemplo, a doação ela já transfere o patrimônio, ela evita o inventário. O testamento não. O testamento ele tem uma finalidade única que é determinar quinhão. É quando eu tenho ali o meu patrimônio inteiro, né? E foi quando eu falei para vocês, né? De todo o patrimônio que a pessoa tem, a metade necessariamente tem que ir para os herdeiros necessários, tá? E a outra metade ele vai distribuir para quem ele quiser. Pode entregar lá, como eu falei, para o bêbado da esquina, que os herdeiros necessários não vão poder impugnar isso, porque ele tem direito a direcionar isso. Então, o testamento ele vai servir quando essa pessoa tiver nesse interesse de pegar a parte livre dele e direcionar de outra forma. Porque se ele não fizer isso num testamento, quando vier o óbito e ocorrer a sucessão, o Estado vai dividir de forma igualitária entre os herdeiros necessários. Então, não houve a manifestação. Aliás, se faz uma pesquisa, né? Se não há nenhum testamento ali, nada, quando ocorre o falecimento, para poder ver se existe uma Então, é ali a metade dele, não a metade do patrimônio total da família, não, certo? É a metade então, por dele. exemplo, sou casada em comunhão parcial de bens. Metade do patrimônio é meu. Dessa minha metade, desse 50%, eu posso dividir 50% necessariamente... herdeiros do herdeiro e os outros 50 eu posso doar para entidade. A gente vê muita proteção de casal em que eles doam essa metade livre um para o outro, né? Então o que acontece? Na verdade, essa metade livre equivale a 25% ali do patrimônio, né? Certo. Então, aí o que acontece? Aquele que sobrevive na hora da herança, ele tem direito a 75% daquele patrimônio, que já está definido ali, que da metade livre que ele tinha, ele entregou lá, que é 50 por 50, né? Que eles têm do patrimônio integral. Se esse daqui entregou a metade dele, entregou 25% para um, e o outro entregou 25% dele. Então, quando qualquer um dos dois falecer, o outro já passou os 25% da parte livre dele e ele vai ficar com 75%. E nessa proteção você tem a integralidade, não precisa ficar só com 75%. Olha, isso é muito legal, que isso que você está colocando, as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso, né? Aí entra toda a questão do regime de bens que você já explicou. Mas então tudo isso, o testamento entrega esse planejamento, né? Então tem a parte obrigatória, como você já está explicando aqui. Muitas pessoas não sabem disso, tá, Cíntia? Isso é legal. Então, né, sempre que que uma pessoa falece, 50%, o regime mais comum, regime parcial de bens, 50% do patrimônio é dela, 50% do cônjuge. O cônjuge em vida não entra, a parte do inventário que é do cônjuge falecido, 50% desse valor obrigatoriamente vai para os herdeiros necessários, que são, primeiro escalão, filhos. Filhos em concorrência com os cônjuges sobreviventes, dependendo do regime de bem desse cônjuge. E cônjuge entende-se união estável, tá? Aí entra na comunhão parcial de bens, a união estável é integrada ali por causa da lei da união estável. Se não tem filhos, pais. Se não tiver filhos, é os pais nessa concorrência. Com o cônjuge, perfeito. Aí se não tiver nem filhos, nem pais,
o cônjuge sobrevivente vai herdar na integralidade. Dá muita briga judicial isso. A gente vê, a gente tem uma live chamada Inventário dos Famosos, né? Em que você vê isso assim de uma forma gritante, que é quando o ator, o famoso lá, morre, né? Sim. Os irmãos correm para pedir a herança. Não, e a gente teve exemplos recentes até que aconteceu, né? Eu acho que o inventário do Gugu deu bastante. O do Gugu é um exemplo. A gente tem um exemplo do Agnaldo Timóteo, que morreu, questão da adoção. gente, aparece um monte de gente querendo abocanhar um pedacinho da herança. E surge filho, né? Para fazer reconhecimento de paternidade. Para requerer o direito, né? E muitos deles que a gente traz ali naquela live, aconteceu de conseguir reconhecimento. O último é o Mussum. O Mussum, quanto tempo que ele morreu? Tá aqui rodando ainda. O filho dele, apareceu um filho de última hora, que ele é dentista, e fez o reconhecimento de paternidade, tudo, exame, e deu que ele é positivo. E aí a família, no inventário, não quer deixar ele entrar. Então, ele teve que judicializar. Em que sentido? O inventário, quando ele acontece, ele tem uma única função: dividir quinhão. Ele não vai discutir se você tem uma união estável, se você é filho verdadeiro ou não. Quando acontece alguma coisa você entra lá no inventário e quer se habilitar porque olha, eu fiz um reconhecimento de paternidade. É um herdeiro. Exatamente. Então, se esse reconhecimento de paternidade não foi judicializado, ele vai ter que ter uma ação autônoma para o inventário, totalmente. Por isso que ele leva 30 mil anos para o inventário para discutir. Se houver uma dívida que não foi habilitada lá e que não foi discutida ainda, a pessoa entra com um processo e habilita a dívida lá no inventário e fala, aquele processo tem que correr, só depois que correr... Tem que pagar a dívida. E aí depois que finalizar aquele processo que o inventário continua de novo. E isso seguram os processos. E quando segura o processo de inventário, o que acontece? Nós temos ali um patrimônio, que é o espólio da pessoa que faleceu, e que ela continua tendo... Em PTU, tem todas as dívidas fiscais. Tem todos os impostos envolvidos ali. E é incrível como a briga da família, né? Eu lido com isso. A briga da família, ninguém paga nada. Porque se não decidiram qual é a minha parte, eu não vou pagar. Eu não vou pagar. Nossa, isso E aí a dívida vai crescendo, e aí chega uma hora que ela consome o espólio. A gente vai desvalorizando totalmente. E é uma coisa surreal. Perde o patrimônio. Perde patrimônio. Então, eu tô com um inventário agora, né? Que é a inventariante, ela é uma segunda esposa. E uma das filhas é advogada. E a raiva dela é tão grande que ela não consegue nem enxergar as questões legais. Por isso que a gente fala que advogado não pode advogar em causa própria, né? Tem um imóvel, um carro que estava sendo financiado, né? E esse carro só tinha 3 parcelas pagas quando o cara faleceu. Certo. Então era para ter liberado o imóvel. Ele não pertence ao espólio. O que pertence ao espólio? As 3, né? As 3 parcelas pagas. Exatamente. Sim. E a parte contrária, a gente está atuando ali com objetividade, a parte contrária vinha, e o juiz sempre fala, fale a parte contrária, né? E aí a parte contrária vem com aquela história totalmente desconexa. O que seria a parte contrária? A parte contrária são os filhos. Por exemplo, tem aquela inventariante, que é a esposa, né? Que não é nem mãe deles, mas é a atual esposa. Ela passa a ser inventariante, e aí quando ela determina as divisões lá, eles contestam. Isso... E aí falha a parte contrária. Cara, é só tirar as 3. E nós chegamos ao ponto de depositar em juízo o valor das 3 para liberar o carro inteiro. Né? Para ela poder. O carro foi quitado, acabou sendo quitado durante o processo de inventário, lá no financiamento. E não liberavam. Né? Então, Nossa, olha a importância, gente, dos instrumentos, desse planejamento que tem que ter. E às vezes você cria uma dívida dentro do inventário que reflete sobre a família inteira, que naquela discussão elas não percebem. Não percebem. Então, e isso tem muito a ver também com um profissional que está atuando na outra área. No nosso caso, o profissional que estava do outro lado era a filha, estava dominada de emoção, né? Sim, então, ela estava gestando isso. Tinha advogado ali no meio, mas ela era a gestora. A gente viu que era ela a gestora, né? Então, dá problema, né? Você tem que procurar um profissional que seja sério. Qual é a função nossa como profissional? Preservar a relação familiar e o espólio, né? Tem que preservar isso, ser inteligente. E aí, então, a gente falou aí da doação e do testamento. Nenhuma dessas ferramentas, ela isenta
do ITCMD, né? Todas as duas têm... Elas são complementares, mas elas não... Elas não trazem uma eficiência tributária. Elas vão ter a tributação e essa tributação vai incidir sobre o preço de mercado do patrimônio. Que não é o caso do planejamento patrimonial familiar, né? Hoje a gente consegue fazer a base de cálculo é o que você declara no seu imposto de renda. Tem lei aí para mudar isso? Tem. A gente vai ver, vai passar no Congresso ou não, né? Porque tudo que tem de proposta legal, né, vai ter que ser votado pelo Congresso. Nós temos uma reforma tributária aí que tem uma expectativa de alíquotas que não foram votadas. E a gente não sabe se vai passar ou não. Né? Sim. Então, isso tudo está no nosso cenário. E hoje, o que eu vejo? Né? Nós, advogados, a gente está fazendo mentorias na área tributária o tempo todo. A discussão nossa sempre é reforma tributária. Está todo mundo antenado. Como é que nós vamos... Porque de olho nessa mudança. Exatamente. Aí. A nossa estratégia vai depender disso. Uhum. A gente daqui a pouco vai ter que mudar tudo. Daqui a pouco, qual vai ser a solução? Offshore. Né? Talvez essa seja a solução de muitas. Então, por isso que a gente faz para a família, né? E, de repente, essa família tem empresários ali no meio. Então, ele não só atende o empresariado, né? Porque ele tem a proteção, né? Quando eu falo que você tem uma proteção de imóveis, você tem a proteção das suas aplicações financeiras e você tem a sua proteção de empresas. Porque o que acontece? O empresário ele tem uma empresa. Uhum. Ele tem cotas dessa empresa, Sim. que é a sociedade dele, né? Sim. E ele declara essas cotas no imposto de renda. E tudo que está declarado dentro do imposto de renda é objeto de inventário. Então, essas cotas não podem estar na pessoa física. Ela tem que ter uma proteção lá dentro de uma outra pessoa jurídica, ali como dona daquilo ali. Né? E a hold que é a ferramenta de hold que Exatamente. vocês indicam muito, né? Explica pra gente. Olha, a hold, o que é a hold? A hold é um sistema, né? Um sistema de empresas. E todo sistema começa com uma empresa. Então, normalmente, como é que ela começa? Ela começa, se a pessoa não for um empresário, que às vezes ela começa com uma empresarial e depois, no início era assim, né? Antes da lei de SA, o sistema de holding era um sistema empresarial. Quando veio a SA, em que veio com um artigo dizendo que uma empresa poderia ser criada para participar de outra, foi aí que foi desenvolvido. Que surgiram as outras. Aí que os profissionais olharam, peraí, se eu posso ter uma empresa que só participo, então eu posso ter uma empresa que não tem atividade econômica, não tenha lucratividade, né? Uhum. Ela tem o fim de participação em outra, e ela pode estar com o meu patrimônio particular todo dentro dela. E foi aí que surgiu o planejamento patrimonial ali daqueles através da hold. E aí a gente traz isso lá de trás com, né, o Norberto Odebrecht, o Robson Marinho, todos eles, Roberto Marinho, né, aliás, vem todos eles ali já com essa expertise. Só que isso era um universo que pertencia a nós do direito empresarial de proteção dos nossos clientes, né? Então, a gente nunca via uma preocupação assim. A pandemia foi uma coisa que acordou todo mundo, né? Porque houve um número de inventários absurdos. E inventários de empresários ali que não tinham aquele cabedal de conhecimento ali também sendo inventariado. E eu acho que até do nosso lado, né, quando a gente conversa com os nossos clientes aqui na área, né, na parte da assessoria financeira, inclusive a pandemia também despertou esse interesse. E eu vou dizer mais, nos instrumentos financeiros, exatamente. Inclusive, né, na parte de seguro. Vai trazer para vocês uma responsabilidade muito grande, porque como a conta vai aumentar, o dinheiro tem que render mais. Né? Então, a pessoa vai procurar a aplicação. São 2 pontos. Uma coisa é eu inventar o inventário do meu patrimônio, né? E outra coisa a gente sabe, por exemplo, que todo mundo, maioria das pessoas, grande maioria não declara aluguéis, né? Uhum. E isso vai mudar. Isso vai mudar porque então está sendo criado ali o cadastro único ali de imóveis. E esse cadastro vai estar à disposição de todos os órgãos. Antigamente os órgãos não se conversavam. Tá? A prefeitura era uma coisa, Cefaz era outra, então não havia comunicabilidade. E agora, o STJ determinando que a base de cálculo do inventário é o valor de mercado do imóvel ou o valor venal, qual dos dois for maior,
E essa necessidade do governo de arrecadar, né? Porque ele precisa arrecadar. Então, peraí. Então, nós temos ali uma nova base de cálculo para o nosso inventário, né? Então, tem lá agora na Cefaz já avaliadores ali questionando quando você põe valor aquele valor venal da prefeitura, que é para efeito de cálculo de IPTU. Ainda tem o valor de referência para cálculo de TBI, né? Então, hoje o Estado está acordando para evitar a sonegação. Ele está criando, eles estão fechando o cerco, digamos assim. Quando você declarar o seu né? imposto de renda, que você declarar o seu imposto de renda, você vai ter o seu endereço, né? O que ele vai olhar? De quem é esse imóvel? Puxa lá, tem registradores, né? Sim. O registrador, você pega matrícula consulta qualquer matrícula ali no Brasil inteiro. Vamos consultar aqui esse imóvel. E aí tá lá que é outro dono. Vem cá, mas ele tá morando de graça? Não, claro que não, né? E aí vamos ver qual é a declaração de imposto de renda desse dono. Tem declarado ali aluguel? Porque ele não está declarando aqui. Aí você descobre, aí vai, né, cai na malha fina. E isso vai ser muito comum. E hoje, com a inteligência artificial, ainda eles vão estar potencializando essa troca de informações. Então, vai ficar difícil sonegar agora. Isso certeza. Eles já vêm, inclusive, a declaração hoje ela já tem a pré-preenchida, né? Então, às vezes, tem coisas ali que ele já sabe que você tem. Eles vão fazendo cada vez mais essas conexões que você colocou. E a reforma, ela tá não só nessa questão de sistema, como a questão, né, das alíquotas, eles vão cercar Sim, hoje o que a gente tem... Cercar tudo aí mesmo. O que a gente tem hoje por exemplo, você pode estar ali sendo tributado ali percentual de 27,5%, dentro de uma pessoa física, cai para 11,33%. Então, cai bastante dentro da pessoa física, da pessoa jurídica. Então, é isso que eu ia falar até, Cíntia, porque daí a gente está explicando aqui como que tudo que está acontecendo, então está aumentando mais ainda a importância do planejamento. E aí, quais são essas vantagens da holding? Dessas ferramentas. Holding, pois né? Porque você estrutura uma holding. Exatamente. Para quem que a holding é... Porque eu acredito que ela não seja para todos também. Coloca aqui para gente assim... Para qual profissional, em qual situação a holding... Qual patrimônio, qual é a melhor situação? Qual tamanho de patrimônio? O que a gente raciocina aqui? Se você quer uma economia tributária, uma vantagem tributária, a partir de 1,5 milhão por aí já começa a dar. A gente fechou ali em 2 milhões. De né? patrimônio. De patrimônio. Tá. Mas a gente sabe que a partir de 1 milhão já dá uma economia boa, tá? Principalmente se a pessoa não tiver valor para pagar um inventário à vista, o que acontece? Ele vai ter que vender o imóvel. Se for um imóvel único, liquidez, né? Aí eu até falo isso no meu inventário, na minha seminário. É surreal isso, né? Porque para poder receber o patrimônio, você vai ter que vender esse patrimônio para poder pagar o inventário. Sim. Né? Então, e aí você vende o patrimônio, você tem uma perda. Quando acontece isso de você ter que pagar com a venda de um imóvel, isso a gente vai explicar no primeiro dia o que acontece, há uma perda patrimonial de 40%. Por quê? Porque você vai vender dentro de um inventário. Se a pessoa tiver com o inventário lá na extrajudicial, para vender o imóvel, para pagar o inventário, ele tem que ter o alvará judicial. E aí ele vai ter que judicializar, vai ter o preço do advogado na judicialização. Quem vai comprar isso? Vai ser um investidor. Por quê? Porque quem compra dentro de um inventário sabe que está correndo risco. Porque, por exemplo, ele está comprando aquilo ali, se tiver, de repente, surgir uma dívida estratosférica, ele pode perder aquele patrimônio. Ela vai responder pela dívida do espólio, responde pela dívida do falecido. Sim. Então, ele está correndo esse risco. Então, ele abaixa ali uns 20% do valor. Eu falei, eu compro o seu imóvel, te dou à vista o valor do inventário do seu pai ou da sua mãe. Aí você já... Mas eu vou descontar um valor. Mas eu tiro 20% do valor do seu patrimônio. Do risco. E na conta toda que a gente faz... chega uma perda de 40% ou mais, que é uma perda considerável. Por isso que a gente fala na nossa chamada, seu filho pode descer de classe social se você não tiver um bom planejamento. E aí entra uma das ferramentas que a gente utiliza bastante
na assessoria também, né? Que a gente fala bastante a gente tenta trazer essa liquidez que você colocou, que às vezes as pessoas têm que desfazer de um imóvel, ou até mesmo utilizar do próprio recurso, falando agora de aplicação, né? Porque dos porque patrimônio entra tanto imóvel, empresas, como os investimentos que as pessoas têm aplicados em bancos. Isso. E a gente traz, quando a gente entra com as ferramentas financeiras, a gente tenta trazer essa liquidez para a família. O que você consegue deixar fora do inventário para você ter a chavinha para acessar. Exato. Sabe aquela coisa que quando inventariou, gente, vai entrar tudo. Todo o pacote ali, né, do imposto de renda, de tudo que a gente já colocou aqui, vai entrar. Mas você precisa de liquidez de recurso para acessar, porque você mesmo já falou que os custos que tem um inventário. Hoje chega em torno de uns 15%? Ou mais? Em cima do patrimônio? Começa ali em 10%, chegando a 40%, 44%. Olha isso, dependendo de cada situação, né? E as ferramentas que a gente tem em complemento com as jurídicas na parte financeira é o seguro de vida, né, Kelly? Que a gente tem fundo aí. Exclusivo também, né? A gente tem seguro de vida, previdência privada. Uma das formas também é o fundo exclusivo. A gente pode até explicar um pouco aqui cada uma isso delas. Tudo não né? vai entrar ali no inventário, né? Que não entra. Que também planeja. Então, por exemplo, o seguro de vida não entra em inventário. Não, então, é um dinheiro que a pessoa tem. É um dinheiro fora, que a pessoa pode usar tanto para deixar um conforto financeiro para a família, ou né, se não tiver uma liquidez, se não tiver algo assim, esse valor pode ser utilizado pro pagamento, para as custas do inventário, digamos assim, quando a família não está preparada com uma liquidez, ela pode utilizar para essas custas. Que for, ele vai responder por isso. Porque qual é a nossa argumentação nessa hora? Por que você vai usar o seguro de vida para pagar um inventário se esse seguro de vida, num planejamento, ele vai servir para um plus da sua família? O seguro de vida é uma ferramenta fantástica, né, de economia. E não necessariamente usar isso para pagar um inventário é a mesma coisa que você pagar o Estado, né, pagar o governo, pagar todo mundo ali. Se a pessoa não planejou antes, que aqui a gente está colocando as ferramentas que tem. Quando você já planeja tudo isso em vida, né, o patriarca ali vai planejando, faz a holding empresarial e imobiliária ou estrutura, porque tem também tempo para isso, né? Tem que ter um tempo. Porque, por exemplo, não dá para você... Uma holding, por exemplo, ele vai integralizar ali tudo dentro da holding. E ele vai fazendo as doações das cotas para os herdeiros, não é isso também? Mas a gente tem uma estratégia do seguinte, de iniciar, tem estratégias até de mais complexas de organização patrimonial, em que a gente consegue começar bem no início a doação. E aí a gente garantindo a doação, né, das cotas, já no início do processo, a gente consegue isso. É lógico que leva um tempo, daqui a pouco não vai mais dar tempo, né? Porque no final do ano nós temos um projeto de lei de São Paulo lá, que já está lá no Congresso desde o ano passado, que já está estabelecendo como é que vai ser a progressividade. Então, se eles votarem isso até o final desse ano, já vai valer para o ano que vem a mudança da alíquota, né? Mas, então, o que é a nossa preocupação hoje? São Paulo é 4% fixo, né? Então pode ter um patrimônio aí de 20 milhões, vai tributar 4% e não 8%. Sim. Tá? E é uma diferença grande, considerável. E aí o que acontece? A gente tem que fazer até o final do ano tem que acontecer a doação. A gente consegue? Consegue. A gente tem estratégias para construção. Doação das cotas para os herdeiros. Dentro da holding. Dentro de um sistema de empresa. A gente consegue já fazer isso. Mas é aquela história, a gente tem um limite de tempo, daqui a pouco não vai mais dar. Então, nós estamos assim no fechar da porta, porque é o planejamento mais barato. Porque não vai poder fazer mais essa doação, é isso dentro do... Não, porque daí o tempo que leva para você chegar o estágio da doação, ela leva um tempo, a gente sabe que leva um tempo. Entendi. E cada caso é um caso, dependendo da complexidade do na patrimônio. Formação, né? Entendi. Então, a gente já tem uma projeção de chegar para aquela pessoa e falar assim, olha, tanto é que a gente está fazendo um estudo de todos as pessoas que já fizeram o nosso seminário e que não fizeram, e que a gente sabe que o tamanho do patrimônio vai pular grande de alíquota. Tem umas que vão manter em 4%. Esses não tem pressa. Mas os próximos
Os maiores vão pular para 4%. Tem Pra gente aí 8%. que para 8%, para 8%. 6% ou para 8%. É. Tá. E você está falando da estruturação. Então, olha só, uma informação importante que você trouxe na estrutura. Tudo isso é planejamento para deixar as questões já organizadas. Boa. Isso. Porém, não elimina o custo, porque mesmo você Ah, montando uma hold, quando você vai Transferir. transferir as cotas, você tem que pagar o imposto da ITCMD, doação. o custo de doação. Tanto é que... É o eu vou pa- ITCMD, não. É o ITCMD, o Imposto Causa-Morte e É, o Imposto Doação. Causa-Morte É que o e Causa-Morte doação. e Doação em São Paulo é o mesmo, é a mesma mesma coisa, alíquota, é né? a mesma alíquota. Então, eles colocam tudo junto. Você pode falar de ITD, Imposto de Transmissão por Doação, né? é. Mas a gente fala ITCMD porque a gente sabe que é o mesmo percentual. Tá. Então, no caso aqui, você vai ter, Esse sim... custo ele você vai vai ter. Se tiver ter. o imposto da causa-mortes, você vai ter o da doação, que é a mesma alíquota, né, para São Paulo. Então, de qualquer Perfeito. maneira, você vai ter os gastos. Vai ter gasto com advogado, você vai ter gasto, né, com registro, você vai ter gasto disso tudo. Qual é a diferença? A base de cálculo, que está lá declarada no seu imposto de renda. Então, e o E a interessante... paz e tranquilidade também, né, Cíntia? E o interessante é A organização que é impressionante pra a falta de conhecimento que as pessoas têm na questão de legais, né? Tanto na questão do regime de bens, que eles se assustam muito quando eu falo, você está casado numa comunhão total de bens, então você não vai ser herdeiro do patrimônio da pessoa que você vai falecer, que vai falecer. E você amealhou o teu patrimônio, em muitos dos casos a pessoa compra tudo em patrimônio em imóveis. E aí o que acontece? Quando falece, vai metade e a renda deles eram os imóveis para pagar a integralidade das dívidas. Então, quem sobrevive fica lá naquele condomínio de alto luxo, lá com as contas estratosféricas, com a metade Com da 50% renda para da poder renda. pagar. Né? E o planejamento, ele elimina isso. Ele elimina porque isso, ele faz o quê? É uma doação de cotas? Sim. Mas não é uma doação de cotas como ocorre lá dentro de um cartório. É uma doação condicional. Por quê? Porque o dono do patrimônio ele não precisa fazer isso. Ele pode precisar fazer isso quando ele está casado e um proteger o outro. Até acho que é necessário ele fazer isso, né? Mas às vezes é uma pessoa que sobreviveu ali já ao inventário de outro, que ele está sozinho com o patrimônio, ele precisa fazer isso. Não, ele não vai estar mais aqui. Qual é a preocupação dele? Proteção e ato de amor. A gente sabe que é isso, por isso que a gente bate muito nessa tela. Né? É um ato de amor. É um ato de amor. Ele não isso precisa mesmo. disso, tá? Não, porque ele nem. É o que você falou, ele nem vai estar mais aqui. Exato. Mas é ele proteger os Isso. deles. Né? É um ato de amor, a proteção, é você já deixar tudo organizado. É garantir a paz familiar, porque né, a gente Exatamente. viu aí as brigas que dão às vezes depois, a lapidação do patrimônio dele, Sim, que é por uma- diversas vezes E a economia, acontece. né? Porque quando ele a faz economia, a eficiência tributária, ele pode estar né? economizando 90% do que seria um inventário. Sim. A gente já chegou a esse ponto. Aí- Mas assim, resumindo, né? Até para a gente resumir, a holding. Então, assim, se eu não transferir as cotas, eu tenho a holding. Eu vou ter esse. Se eu quiser transferir as cotas aqui antes de acontecer qualquer coisa, eu vou ter esse custo, eu vou ter que bancar esse Isso. custo que teria a minha família É. no inventário, mesmo que o patrimônio seja dentro da holding, e se eu falecer. E aí essas cotas não foram transferidas, né? Eu não fiz, eu não fiz essa transferência Pros antes. filhos, né? Não fez... Eles vão ter que pagar o ITCMD depois Exato. que eu falecer. Enquanto- Tem o custo. O que eu costumo falar para os meus clientes? Enquanto tiver, olha para a declaração de imposto de renda, se as cotas estiverem lá declaradas no imposto de renda, porque no nosso processo acontece isso. Integraliza dentro da pessoa jurídica, a pessoa jurídica devolve em número de cotas proporcionais ao valor do patrimônio, que no caso é o declarado, e aí você tem que transferir essas cotas, você declara lá no imposto de renda tudo isso, e aí você vai transferir essas cotas para os filhos. Quando transferiu as cotas para os filhos, acabou, não vai ter mais inventário desse patrimônio. Os filhos, por suas vezes, eles vão ter que se preocupar em fazer isso para os netos. E existem estratégias que a gente faz, por exemplo, a metade livre, o avô doa direto para o neto. O que ele está fazendo aqui? Ele doa direto para o neto, mas aí, quando na falta dele, o poder fica dos pais, em toda a totalidade.
Eu transferi é uma cota em que a pessoa que recebe, ela tem a propriedade, sim, mas ele não tem a posse, ou ela não tem o controle. Por quê? Porque no momento da transferência foi botado como situação condicional que aquele que estava doando, o dono do patrimônio, ele vai ter o controle absoluto sem precisar de assinatura. O controle é tão absoluto que ele pode vender tudo. O que nós garantimos para eles? Uma forma dele poder proteger a família sem perder aquele controle originário que era desfazer do patrimônio inteiro. Então, numa apresentação de projeto, por exemplo, a gente fala, traz seus filhos. E aí, no momento que a gente está fazendo, que tem muitos que entendem, se doou é meu. Não, meu filho, é condicional. A lei prevê uma doação condicional. Ela só vai ser perfeita na morte. Na morte. Então, enquanto ela não ocorrer, aquele patrimônio que foi doado pode ser vendido. Pode ser, eu falo, a holding do seu pai pode ser esvaziada se ele quiser. Né? Então é muito personalizado também. É bem personalizado. A gente fala que é uma impressão digital. Tá? Porque, isso já é essa questão de pular uma geração na parte disponível, né, que é de 50%, já é uma forma de você também economizar, ter uma eficiência tributária. Isso é uma eficiência tributária. Isso é interessante também. A gente faz parte do Diamante, né, nosso escritório. E aí nós somos obrigados ali, não obrigados, né, a gente faz parte da nossa mentoria, a gente dá suporte para os advogados. Né? E aí a gente estava numa apresentação em que um diamante estava apresentando uma estrutura que estava perfeita. O que é a estrutura perfeita? Que não tem nenhuma nulidade que possa ser avançada ali. Tá? Mas eu posso fazer diferente? Posso desrespeitar essa questão? Até posso, porque é um acordo familiar de economia. Tá? Eu posso pegar, por exemplo, o patrimônio inteiro e passar direto para os netos? Pode. O que a gente toma cuidado ali? A gente sabe que quando vem, o número de filhos recebe a mesma coisa. Se aquele filho tem 3 filhos, aqueles 3 filhos vão ter direito ao percentual dele ali, do patrimônio total que aquele casal está deixando. Certo. Então, isso tudo é feito entre as partes. E aí o que acontece? A gente faz tudo... O certo é esse, a gente, olha, tem que fazer assim. Agora, se eu quiser economizar mais, eu posso pegar a parte legítima e doar direto para os netos. E aí a gente assina uma carta de segurança. Por quê? Porque aí eu falo para eles o seguinte, essa parte que eu peguei da legítima, que deveria ter ido para os filhos e que foi direto para os netos, para a economia tributária dos filhos, pode ser questionada. Se qualquer um dos filhos entrar, que a competência é ali dos filhos, se qualquer um dos filhos pode questionar. Aí eu lembro que a pergunta foi essa, e a gestora ali, dona da mentoria, falou assim, não, mas a gente faz o que é certo porque é o mais seguro. Aí o cara falou assim, mas ninguém vai falar nada. Né? Porque se eu estou, como filho, economizando uma doação, é óbvio que eu vou ficar quieto, porque no momento que eu falar que está nulidade, eu vou ter que pagar aquela doação, vai voltar o status quo para os pais, e os pais vão ter que pagar aquela doação. Então não vai haver aquela economia, é tiro no pé. Aí eu virei e falei, levantei minha mão e falei, então, quem trabalha com direito sucessório e trabalha com família sabe que as coisas nunca andam na forma da coerência. Então, você imagina só, se um desses filhos vier ter um AVC, uma coisa assim, quem vai ser o curador dela? Vai ser o cônjuge, né? E aí esse cônjuge ficou fora da holding. E esse cônjuge ficou muito bravo de ter ficado fora da holding. E aí o que ele faz? Ele, como na hora da morte dos pais, ele entra com pedido de nulidade dessa questão da transferência direta. Entendi. Né? E aí, o que vai acontecer? Vai ter que pagar. Mas ela está dando um tiro de pé. Eu falei, meu filho, você não entende o que é raiva. Vocês não... Daí entra emoção. Aí é uma emoção na cabeça que a É. pessoa não consegue enxergar. Não é mais que está racional. prejudicando os próprios filhos. Sim. Né? E às vezes tem aquela condição ali que a gente tem que tomar cuidado mesmo, que tem filhos de números desiguais, né? Netos em forma desiguais, e que tem que respeitar esse percentual e que às vezes eles resolvem acordar. Não, vai ser tudo igual. Meu pai que é assim, nós vamos respeitar, é a vontade dele, o patrimônio é dele. Mas o patrimônio é do pai, mas existe uma gestão legal que determina quais são as cotas, como é que vai ter que ser dividida, né? Isso aí é a lei. Então, você tem um direito legal, mas você está concordando a desobediência a esse direito legal, né, a favor da vontade do seu pai.
Tudo bem, o Estado ele não fica como um drone em cima disso. Quando que o Estado vai descobrir que existe uma diferença ali? Se alguém acionar a justiça. Então, aquela família, ela é a gestora. E a gente tem que fazer a gente até pode fazer do jeito que a gente faz. O certo é esse. Se vocês fizerem assado, vocês vão correr esse risco lá na frente. E aí a gente coloca isso por escrito. Vocês estão correndo risco e nós avisamos a vocês. Tá? Isso não é sonegar, isso é uma questão de evitar fato gerador de direito, tá? E aí o que acontece? Porque eu tô entrando numa esfera empresarial, não vai haver sucessão. A gente fala assim, não existe sucessão dentro de uma holding. O que existe? Acordo empresarial, né? Uma sociedade. Uma sociedade. Eu tô pegando as minhas cotas. CNPJ, exatamente. Né? Eu tô pegando as minhas cotas todas e tô integralizando dentro daquela capital social, né? E que ainda tem mais essa economia, que se você fizer dentro do capital social, não vai incidir ITBI ali. E por isso é tão importante aquilo que você sempre fala, né? Você sendo especializada no direito da família. Eu acho que todo advogado que se especializa em holding ou em planejamento sucessório tem que ter esse conhecimento no direito da família para entender a família, a vontade ali, principalmente do patriarca, de quem construiu o patrimônio, né, para entender as vontades dele, de como ele gostaria que fosse e montar de fato esse planejamento conforme ali a vontade dele. E aí, por isso que a gente traz também essa questão tão importante do assessor, né, financeiro, quem assessora ali ele no patrimônio financeiro, nos investimentos, juntamente com o advogado, porque é uma conexão. É uma visão né? diferente. Né? Eu não tenho a visão de vocês. De forma alguma eu vou ter, nem nunca vou ter a visão de vocês. E assim como a gente não tem a jurídica. Exato. A gente entende, porque como é personalizado, a gente faz lá também muito personalizado as questões. Mas a gente olha mais esse lado dos investimentos. Então, parte financeira, porque, por exemplo, Cíntia, os clientes, a maioria, né, empresários ou que possuem bastante imóveis de aluguéis e tudo mais, que são os nossos clientes, é totalmente apartado. A gente sabe que a parte de imóvel e empresa vai ser lá com advogado, como que é feito. Às vezes a gente até conversa e tenta estruturar qual parte também financeira tem que entrar ali para suprir alguma questão. E tem a parte das ferramentas financeiras que a gente gostaria de falar um pouquinho também, para as pessoas saberem todas que existem, né? Até a gente colocou aqui, que elas se complementam. Super. Uma não anula a outra, só que é muito personalizado, vai de cada um. Por isso que a importância de buscar profissionais, você tem que estar ali junto com o seu advogado, junto com o seu contador, junto com o seu assessor financeiro, para entender quais dessas eu vou precisar e quais eu não vou precisar. Para cada situação é uma. Além do seguro de vida que a gente já comentou aqui, tem, por exemplo, a previdência privada, que durante anos foi muito utilizada, foi a mais utilizada para dar liquidez para a família, porque ela não... Liquidez e também uma eficiência tributária aí, porque ela não entra em inventário, né? Então as pessoas já... quando eu vou começar a investir, guardar um dinheiro para minha família que vai estar fora aqui de empresa, fora de imóveis, as pessoas já colocavam dentro da Previdência, que é o VGBL, né? Já voltado para isso, porque não entra em inventário, você já cadastra todos ali os beneficiários, os percentuais que esses beneficiários vão receber. Então, já ficava dividido, já era uma decisão em vida ali também, já ficava distribuído. Hoje ainda é utilizado, né? Eu falei que foi muito, mas ainda é utilizado para dar liquidez para a família. Vai continuar valendo para muitos perfis. Né? Aquele que não se... Só que a Previdência, você precisa de um tempo maior para se planejar. Para acumular aquele valor. Isso, porque né? a Previdência, se eu coloquei 100 mil... e eu venho a falecer no mês seguinte, a minha família vai ter de liquidez os 100 mil mais a rentabilidade ali do período. Então isso a pessoa precisa... A Previdência, ela tem que ter um tempo para você acumular esse valor para a família. Quando a pessoa não tem uma situação dessa, ela não se planejou dessa forma e ela vem nos procurar, eu gostaria agora deixar uma liquidez, né... De um valor aí para minha família, às vezes a gente não vai, a Previdência não vai
chegar no valor, no volume que ele quer. Então, o seguro de vida atende isso, porque ele compra um capital. Ah, sim. Perfeito? Então, assim, eu quero deixar 3 milhões, estou dando um exemplo. Então, ele compra, ele vai pagar, ó, né, ele vai ter o valor ali do prêmio pelo capital que ele está comprando. Mas se ele vier a falecer 6 meses, 1 ano depois, a família dele vai receber os 3 milhões. Que ele não tem esses 3 milhões agora. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Entendi. É diferente. Então, por exemplo, a pessoa que não tem esse volume, ele não tem um tempo hábil, a capacidade de poupança dele, ele precisaria de muitos anos para chegar esses 3 milhões, por exemplo, na Previdência. Então, a gente, nesse caso, por isso que é muito personalizado, entendeu? Porque nesse caso ele consegue comprar esse capital. Então, a gente vai direcionar para cá. Quando não, quando é uma pessoa jovem, e até mesmo jovem, tudo se encaixa, tá? Ambos. O jovem, às vezes, começa sem patrimônio nenhum. Vai adquirir lá dentro. Se você tem também uma capacidade de poupança aqui, o jovem é melhor ainda, porque ele não anula nenhum, ele pode ter a previdência, ele pode ter um seguro de vida, ele já começa a projetar a holding dele, se ele for um empresário, ou se ele está comprando imóveis, porque ele já vai comprando imóveis dentro daquela holding, da estrutura dele, que ele vai receber os aluguéis. Então, quanto antes isso, muito melhor. Você comentou da conta offshore, né? Não sei se a Kelly quer falar um pouco sobre. Também é uma ferramenta excelente que a gente conversa com os nossos clientes ali. Você está indo para você está colocando. Porque além de proteger contra o risco do país, né? Então que hoje é o maior medo das pessoas. Das pessoas, né? Exatamente. Então é uma forma tanto de proteção financeira. Proteção contra o risco, o país dolarizando, né? A gente fala bastante disso, inclusive no nosso canal a gente tem bastante conteúdo assim referente a isso. E também no planejamento patrimonial, no sucessório, né? Também aqui, é uma ferramenta para... Qual é a nossa concepção? Cara, para que você vai usar o seu investimento para pagar o inventário se você pode ter esse investimento para uma vida? Né? Não tem necessidade. Eu tenho um cliente que uma vez chegou para mim e falou assim, olha, o cara me ofereceu um seguro de vida, né, de 300 mil reais para pagar o meu inventário. Aí eu falei, tudo bem. Fui lá, fiz o cálculo. Seu inventário é 800 mil do patrimônio seu inteiro. Significa o quê? Que a sua esposa, quando você falecer, o seu inventário vai ser de 400, né? E então vai faltar 100 para ela conseguir pagar esse valor. E aí a holding dele, do jeito que estava o patrimônio dele, ficaria em, acho que 150 mil. Quer dizer, ele ia pagar 300 né, até, se ele viver até o final, ele vai pagar tudo ali, né? Então, qual é a vantagem do seguro? É o risco, né? Se acontecer alguma coisa... eu ainda falei assim, ó, para valer a pena para você vai ter que morrer cedo. Beleza? A gente não sabe quanto que a gente vai morrer, né? Morre antes, que daí a sua família vai estar melhor. E mesmo que você morra antes, né, não vai pagar teu inventário. Então, existe Mas aquilo até que essa eu falo conta. É que uma coisa que as pessoas elas confundem. Elas substituem uma coisa pela outra. Não é. Não é. O seguro de vida é um plus para a família. E é um pecado você usar isso para pagar um governo. Né? Eu acho que você deve fazer. Eu falo, gente, faz o seu seguro de vida. Eu acho isso fantástico. Agora, se você está acreditando que esse seguro de vida vai pagar do jeito que você está fazendo é óbvio que existem formas e formas de fazer. Você pode fazer um seguro de vida que venha pagar mesmo. Só se ele for... É porque às vezes chega numa situação, talvez, ou chega num momento que a pessoa ali não tem prazo suficiente. Estou falando quando as pessoas vão olhar isso bem mais velhas mesmo. E aí ela acaba se vendo numa única situação assim, não temos liquidez, temos todo esse patrimônio imobilizado aqui e às vezes... E não tem nem o dinheiro para fazer a holding. Então, às vezes, é a única solução que ela vai ter. É o que a gente Por chama isso de que é muito personalizado. Eu vou fazer o melhor dentro do pior que eu tenho na minha vida. Então, é exatamente isso. Né? E é super válido, porque você está se precavendo. Tem que fazer, tem que olhar para tudo isso. Mas, com certeza, existem... por isso que a gente quis trazer todas aqui, porque, assim, gente, existem aquelas que vão ser mais eficientes e para cada situação, que nem você mesmo colocou, a gente tem
a doação em vida, mas será que ela é a mais eficiente? Nós temos o testamento, mas o testamento é só detalhar cunhão, que nem você falou, direcionar cunhão. O resto não tem nada a ver. Porque tem gente que pensa assim, tô sossegado agora, fiz meu testamento. Não, calma, tem muita coisa por trás. A estrutura de uma PJ, de uma holding empresarial, de uma holding imobiliária, uma offshore, vai trazer outras vantagens. Por isso que é importante as pessoas procurarem os especialistas, procurarem os advogados, escritórios, como o de vocês. E a gente tem essa preocupação quando, por exemplo, a Kelly, eu confio, porque eu sei que a Kelly é uma pessoa idônea. Nós temos um outro parceiro de parte de finanças também, que é uma empresa idônea. Então, a gente levou um tempo para poder encontrar profissionais. Por quê? Porque tinha que ter o mesmo perfil da gente. Porque eu indiquei. Se eu indiquei e tiver algum problema, é minha responsabilidade, porque eu indiquei aquele profissional, entendeu? Então, a empresa... Porque tem as isenções, né? Quando a pessoa fala em aplicação, tem as isenções na pessoa física, que na jurídica ela não consegue. Então, tudo tem que ser analisado, Exatamente. né? Perfil, até a venda do imóvel, da família. ele, quando a pessoa monta a estrutura ali, o dono do patrimônio, ele pode tanto vender na pessoa física como na pessoa jurídica. Ele tem essa facilidade de passar de um para outro. E aí, o que acontece? Se ele vai vender um imóvel na pessoa... Ele vai vender um imóvel, a gente faz a conta lá dentro da holding, quanto é que vai sair essa venda, a tributação lá dessa venda. Na pessoa física. Isso, porque ainda tem o ganho de capital ali dentro, né? Que é do preço total da venda. Enquanto que na pessoa física é da diferença. E da pessoa física você faz o seguinte, se você vai vender o teu imóvel, você vai calcular o lucro imobiliário da compra que você teve, do valor da compra. É óbvio que tem uma formulação lá na Receita Federal para atualizar aquele valor que você teve de compra, trazer, né, a correção monetária daquilo, aumenta um pouco aquele valor, diminui mais a diferença, e para poder fazer o cálculo da incidência ali do ganho de capital, né? Agora, se você aproveita essa venda desse imóvel para adquirir outro imóvel no prazo de 180 dias, você não vai ter ganho de capital. Você zerou o ganho de capital. Tem um incentivo fiscal. Então, assim, resumindo, nesse caso, eu tenho um imóvel, se eu pretendo vender esse imóvel, já não faz sentido pôr esse imóvel dentro da holding. De início, a gente já não coloca. Tem intenção de vender? Não. Então, vamos vender. Já deixa ele de fora. Isso. Você já está vendendo, não faz porque sentido. eu vou integralizar, depois trazer de volta para a pessoa física, para depois integralizar de novo. Vamos fazer. Não faz sentido. Mas se acontecer, então... Outra dúvida que eu tenho. Então, mas se acontecer de eu ter colocado imóveis na holding, porque naquele momento eu não tinha intenção de vender. E lá na frente eu resolvi vender, tem como você tirar para vender? Tem. Agora, tem aquela história. Mas você paga isso? Mas você paga para devolver para a pessoa física. Não, o ITBI não. Os atos se constituem em direito da mesma forma, vão se constituir da forma como eles vão se destituir da forma como se constituíram. Se para ir não pagou, para voltar vai ser a mesma coisa. Mas isso lá para o dono do patrimônio. Então, o que acontece? Eu posso vender o meu imóvel lá dentro? O que a gente avisa para o cliente? Quando a gente constrói uma estrutura de holding, para poder você ter imunidade tributária de ITBI, ela não pode ter atividade imobiliária. Tá? Então, obviamente que a gente faz a montagem para não ter atividade imobiliária. Mas isso não impede de você comprar e vender um imóvel. Mas concorda comigo que aquela holding, que não tem aquela empresa, né, que não tem nenhuma atividade, quando ela vende, é uma atividade imobiliária. Sim. E vai ser única ali, né? Então, no prazo de 3 anos, quando você pede a imunidade tributária para a prefeitura, aquele prazo, a prefeitura fica... fiscalizando. Depois ele se consolida aquela imunidade. Então, pelo prazo de 3 anos, a gente pede para a pessoa não vender. Mas surgiu uma oportunidade incrível. Então, uma necessidade. Vamos lá. O ITBI não incide na cisão da empresa. Então, vamos cindir a empresa dentro, e esse patrimônio fica dentro dessa cisão e você vende a empresa. Você não está vendendo o imóvel, você está vendendo a empresa. Né? Então, aí que entra o direito societário, o direito empresarial, gestando toda essa tratativa e esse raciocínio de economia que a gente consegue fazer. Então, quando a gente sai da pessoa física e vai para a pessoa jurídica, as pessoas morrem de medo, mas ali cria um universo de possibilidades, né, do profissional que está gestando aquele patrimônio de trabalhar e promover economias tributárias fantásticas. Aí, mais uma vez, tem que ser muito personalizado, porque aí vai depender de como... E eu vou mais longe, tá? O que acontece? Lá fora...
o imposto da herança é absurdo. O menor é de 25%. O nosso está em 8%, nosso máximo. Então, nós já temos aí vídeos, né, do ministro da Fazenda informando: vamos internacionalizar o imposto da herança. Capaz. O nosso está no máximo em 8%. O mínimo em 25%. Você acha que alguém vai descer no nosso valor? Claro que não. Eles vão subir. E fora isso, tem propostas já no Congresso, né, do CONFAZ, que é o Conselho de Política Fazendária, formada pelo ministro da Fazenda e os chefes de estados, e uma proposta com votação unânime para aumentar para 20% o imposto da herança, o teto, né, de imposto. Então, a gente sabe que o trabalho que está sendo feito agora é para aumentar o percentual. Eles estão começando aqui embaixo na progressividade. Né? A pancada não vai ser dada de uma vez. E esse ofício está desde 2015 para ser votado. Eles estão deixando ali na geladeira até começar a acomodar, que todo mundo acostumar com a progressividade. Aí a gente, né, faz essa mudança, faz essa votação. Será que vai passar? Não sei, depende do Congresso, né? A gente já está começando a trabalhar. Já está organizando. A gente já está se organizando também, aí, né? de conversar com os senadores, de explicar para os senadores o que faz, o que é a coisa, como é que a coisa funciona, né? Na prática, porque eles também não sabem muito, né? Eles têm os assessores jurídicos. Esses assessores jurídicos, para entender na eles prática como são pessoas formadas, às vezes não tem esse conhecimento de estrutura de holding ainda, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente está começando a trabalhar isso para levar esse conhecimento para lá. Tem uma proibição do 977 aí de quem é comunhão total de bens não pode ser sócio um do outro. E isso é uma inconstitucionalidade. Já tem projeto de lei do Espírito Amin dizendo que isso é uma inconstitucionalidade. Por quê? Porque a natureza da comunhão universal de bens é a sociedade já é uma absoluta, sociedade, sim, né? Então, né? o casamento você já está entrando na sociedade. Então não tem lógica, é uma ilegalidade e uma inconstitucionalidade. Então isso está um projeto de lei para votar. A gente está lá brigando então a gente já estava conversando com os outros senadores lá para conseguir chegar e explicar para eles o significado disso e eles entenderem entenderem que a questão legal ali ela tem que ser respeitada. Tem que ser modificada. E isso é uma tarefa nossa agora que a gente está tomando para poder transcender ali a nossa função de advogado e começar a trabalhar. Mas eu entendo que isso até é um exercício de cidadania. Quanto mais esse governo estiver ali, a gente vai ter que estar atuante, não só na nossa área, né? Mas participando de comissões da OAB, participando disso tudo para poder extrapolar isso e chegar a alcançar lá em cima. Perfeito, Cíntia. Obrigada, que a gente já deu o nosso time. Já deu o nosso tempo, infelizmente, porque esse assunto, né? A gente poderia ficar aqui horas, o dia todo, falando, porque tem muito assunto, tem muita coisa pra gente colocar na mesa. Por isso que a gente tem uma live semanal, como vocês também têm, né? Que vocês fazem. A gente tem uma live semanal. Isso é ótimo. Que é toda quarta-feira às 16 horas. Que é o Café com Holding, que a pessoa entra lá e pergunta o que ela quiser. Eu falo, gente, tem gente que às vezes me liga, doutor, eu posso fazer uma consulta? É isso aí. Vai lá pro Café com Holding, que você vai ter gratuitamente essa resposta na tua mão. Maravilhoso. Ontem a gente assistiu e vem muitas dúvidas mesmo. As pessoas, às vezes, perguntas que pra gente, a gente acha que é uma coisa óbvia, mas não, tem muita dúvida sobre esse assunto, né, Cíntia? E por isso que é tão importante, porque às vezes é aquilo, a pessoa, muita gente acha que vai resolver a vida da sucessão, que nem você colocou aqui, com uma ferramenta só. Tem gente que acha que vai resolver com seguro de vida, que nem esse exemplo que você deu do seu cliente. Tem gente que acha que resolveu montando a holding. Essas ferramentas são importantes ainda. Porque se o cenário dela não for holding, vão ser essas ferramentas. E aí, como é que nós vamos aplicar essas ferramentas para atender a necessidade daquele cliente? Essa que está a expertise da gente e que chega agora, hoje em dia, para todo mundo ali. A internet foi fantástica. Esse é o nosso papel, E o propósito desse tema hoje, né, desse podcast, foi exatamente isso, né, trazer para as pessoas que nos assistem aqui a importância do planejamento, então despertar a importância de se planejar, né, e quanto antes quanto mais novo, né, quanto menos patrimônio, já começar ali organizar, né, enfim, esse planejamento e aí independente da ferramenta, aquela que cabe melhor ali
na condição ali da pessoa, no tamanho do patrimônio, né? Na família dela, entendendo a família. Então, nos objetivos. Nos objetivos, exatamente. Então, a ideia desse podcast é trazer esse despertar da importância desse tema, do planejamento, e também mostrar para quem nos assiste, né, e a importância de uma ferramenta complementar a outra, né? Tanto a financeira quanto a jurídica são importantes. Nem sempre somente uma funciona, né? Às vezes precisa... É um conjunto. É o conjunto. O nosso é um conjunto. Vocês é uma parte do nosso trabalho e é fundamental. Certeza. E tem que ser com vocês gestando isso, não eu. Eu entrego a casa e vocês vão fazer isso. Mas E é a óbvio que eu só vou entregar para um profissional que eu tenha absoluta confiança, que eu sei que tem, né, honestidade e tudo mais. Então, é essa a nossa preocupação. Essa e aí é a gente nossa pode fazer uma preocupação. live com vocês, para vocês ensinarem para a gente lá dentro da nossa live quais são os investimentos, as ferramentas vai ser financeiras. ótimo. Estamos à disposição. Exatamente. Vamos combinar isso aí. Vamos sim. Ô, Cíntia, se você quiser deixar suas redes sociais para o pessoal também te seguir. Olha só, eu tenho um Instagram, né, que é cintianaranjo.dv, e que a gente ali tem toda quarta-feira tem essa live. E por ali você consegue chegar até a gente lá, ou entrar lá na De Bens com Seu Bens, ou Cíntia. Agora já vai ter um seminário. Vocês estão aí vendo as lives de aquecimento. Quem quiser se inscrever, vai lá no meu Instagram, Cíntia, CYNTHIA naranjo.dv, ou então vai escrever assim, chegadeinventário.com.br, que aí ele entra na nossa central ali do seminário, aí ele pode se inscrever. Entra no grupo de WhatsApp, por quê? Porque a gente traz material escrito. A gente sabe que é muita bagagem de informação e a pessoa se perde. Então, ela vai receber ali calculadoras e tudo isso para ela poder se organizar e ter o conhecimento ali já registrado. E aí, a partir daí, às vezes a pessoa fica com a gente uma jornada, 2, 3, e na quarta ela vai fazer o que ela conseguiu, né, internalizar aquilo, ela consegue fazer se organizar, se planejar. E entender, né? Que precisa a pessoa entender para o que ela está fazendo. Então, ótimo, muito obrigada. E vocês, como já sabem, precisando de assessoria financeira, de investimentos, contem aqui comigo e com a Kelly, entre em contato com a gente aqui no Café Mercado e Negócios. Obrigada por quem nos ouviu até aqui e até o próximo episódio. Obrigada, pessoal. Não deixe de seguir a gente. Um abraço, tchau, tchau.